Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise completa aí de fechamento de ano, como é que foi o BDIF, né? Vamos falar de temas polêmicos, o tema da emissão, como é que foi? A emissão foi acima ou abaixo do VP mesmo? Ela diluiu o patrimonial do cotista? Ela aumentou a TIR ou reduziu a TIR implícita do portfólio? Melhorou o carrego ou piorou o carrego? Então, para a gente que é cotista desse fundo, é muito importante a gente estudar juntos e entender, chegar a um consenso, né, sobre todos esses pontos aqui. Então vamos passar esse retrospecto basicamente da alocação dessa última emissão, o que ela fez em termos de portfólio, e depois eu vou detalhar aqui um resumo que eu fiz no último vídeo também, só que de uma forma um pouquinho mais completa, para a gente buscar analisar e entender se de fato houve ganho ou perda, né, nesse ano com essa emissão que foi realizada, principalmente com o crescimento do fundo. Então, quando a gente analisa a carteira do fundo, de forma geral, a gente percebe que o fundo adquiriu ótimas debêntures, bastante focado em saneamento, com um bom nível de rating, um bom nível de carrego, né? Então, essa é a mensagem central relativa à melhoria de carteira dele. Resumo da ópera: o fundo saiu de um carrego de IPCA mais 7,4, o que ele tinha antes dessa emissão aqui, e ele ficou com o carrego atual, né, de 7,7 na aquisição, IPCA mais 7,7. Entretanto, esse mesmo carrego marcado a mercado hoje está em IPCA mais 8,3%. Bom, só por esse fator, minha leitura aqui é um fator extremamente positivo. Quando a gente olha o ranking dos FIIs, esse carrego marcado a mercado atual, IPCA mais 8,3, coloca o BDIF na lista dos fundos com melhor nível de carrego que a gente tem hoje na nossa B3, nessa categoria de FI Infras aqui. Então, isso representa basicamente aproximadamente 2% sobre a NTNB equivalente dele. Então, se a NTNB dele equivalente, que é 2035, está valendo hoje IPCA mais 5,6, então ele joga 2 pontos em cima disso, né? Então estamos falando de uma capacidade de efetuar pagamento bastante interessante. Bom, vamos olhar as aquisições que ele fez aqui. Ele pegou a Rio Mais Saneamento, a gente viu vários fundos fazendo essa aquisição aqui, né? O mais recente deles acho que foi o IFRA 11, né? Mas tem vários fundos comprando essa debênture porque de fato é uma debênture bastante atrativa em se tratar de concessão, saneamento, rating 3As e um spread de 2% sobre a NTNB equivalente. Então, muito bacana. Aqui, mais saneamento, debênture da Corsan, né, saneamento lá Rio Grande do Sul, spread mais 2,9% sobre a NTNB, rating 2As, boa compra também, na minha opinião. Essa Novo Norte Aeroportos, essa debênture aqui, ela está presente em um FIPE também, é uma debênture com carrego interessante, o rating AA-, também carrego, spread de quase 4%, bastante interessante. A debênture da Kazan, também ele fez aquisição aqui e pegou duas séries dessa debênture aqui, tá? Uma delas com spread 4,21, outra delas com spread 5,22. Então ele focou bastante nesse setor de saneamento, que é o que todos os FIINFRAs têm passado por essa onda nesse momento, porque tem realmente boas oportunidades de emissões do mercado primário relativas a saneamento. Então, no secundário também estão girando aí muitas debêntures relativas a esse setor, com garantias atrativas e taxas atrativas também. Então, para sumarizar, o fundo realmente alocou muito bem o dinheiro da emissão. Quando a gente olha em um resumo no aspecto geral, então ele finalizou a alocação, fundo totalmente alocado, em 9 ativos, agregando aí 343 base points, né, 3,4% de spread sobre o IPCA. Então, essas debêntures que ele comprou, esse pacote dos 9 ativos, né, ele está agregando 3,4% sobre a NTNB equivalente. Isso fez com que o carrego global do fundo aumentasse, né, na sua compra para um valor de IPCA mais 7,7, marcado a mercado é o que a gente viu, aquele 8,3. A parcela de saneamento do fundo também aumentou de 22% para 33%. Então, realmente, alocações aqui bastante estratégicas, né? Realmente o fundo fez muito bem essas compras aqui. Então, veja, o fundo cresceu aqui, a gente tem todos os últimos relatórios, desde antes da emissão, onde o fundo tinha 753 milhões, né? Perceba que o carrego dele era mais baixo, apenas 22 ativos, né? Então, agora, nesse pós-alocação, o fundo melhorou o carrego, melhorou a TIR, né? Melhorou o valor patrimonial dele, basicamente, e ele tem um patrimônio líquido maior. Então, por momento, a gente só está vendo fatores positivos aqui relativos a essa emissão. No final de tudo, o objetivo da emissão, sempre, né, na minha visão, é que ele melhore o potencial a TIR do fundo, ou propriamente podemos falar em carrego, que ele melhore o carrego do fundo, ou seja, a capacidade de geração de dividendo para os cotistas. Então, esse que é o produtório, no meu entendimento,
mais importante de uma emissão, né, que a gente deve observar. Essa emissão melhorou a capacidade de efetuar pagamentos do fundo? Se sim, já é um ponto positivo. Então, nesse aspecto aí, ponto bastante positivo para o BDIV, tá? Indo aqui para esse comparativo, tabela de sensibilidade, né? Vamos passar basicamente umas informações gerais. Fundo negociando com leve e ágil, bem próximo do patrimonial, até no mês atual, acho que ele está realmente, até no 1 a 1, né? Ele está realmente bem próximo do patrimonial. Não é recomendação, né? Mas a gente vê poucos fundos, né? Nessa área realmente trabalhando no patrimonial, né? A maioria dos fundos já está com um pouco de ágil nessa parte dos FII infras aqui. Então, tendo visto, né, esse resumo geral que a gente fez aqui, tendo visto as alocações da carteira, que realmente foram muito boas e melhoraram o carrego do fundo para marcado a mercado, IPCA mais 8,3, né? Então vamos fazer uma conclusão final, se essa emissão realmente valeu a pena, como é que está a rentabilidade, vamos fazer uma retrospectiva, e aqui eu gostaria de aprofundar algo mais em alguns pontos que eu comentei no último vídeo, mas eu gostaria de descer mais um detalhe aqui junto com todo mundo, para que a gente analise junto, né, de uma forma bem técnica mesmo, né, como é que foi essa terceira emissão. Então, terceira emissão, data do anúncio, 21/9, preço R$ 91,27. Então, esse foi o prospecto, tá? E como é que foi em relação ao patrimonial nessa data? Bom, informações do domínio público, a gente vem aqui no site da CVM, né? E a gente percebe que realmente, né, estava o valor bastante coerente, praticamente idêntico ao valor patrimonial ao que o fundo estava na presente data de divulgação. Então, isso é importante. A comparativo válido para ver se foi acima ou abaixo do VP é sempre na data de divulgação. Então, a gente pode dizer sim que na data do primeiro anúncio realmente estava, né, em linha com o VP. O que aconteceu após isso, né? Após a divulgação da emissão, né, o que aconteceu é que a cota no secundário do fundo começou a balançar, né? Teve bastante arbitragem também, a cota do secundário começou a cair. Isso se tornou menos atrativo, logicamente, a captação do fundo, né? Então foi esse período, né, entre o 21/9, do anúncio, e 4/10, vejam, essa descida que teve aqui, a cota do secundário balançou bastante e acabou ficando pouco atrativa a emissão. O que o fundo fez? Por regulamento, né, consta que o fundo realmente poderia fazer isso. O fundo, então, ele fez uma alteração no preço da subscrição, colocando um novo valor de R$ 88,50, tá? Então ele fez a alteração desse valor aqui, logicamente, imagino eu, que para que a emissão se tornasse novamente atrativa ao mercado e conseguisse captar o valor total. Então, nessa data em que ele fez a alteração, que foi esse dia 4/10, né, a gente vem aqui no valor patrimonial dele e a gente percebe que estava com 89,8, sendo que ele fez com 88,4. Tá. Então aqui já temos uma diferença, né? A gente está falando basicamente de R$1 e pouco, realmente abaixo do patrimonial, né? Não tem como negar, os valores estão aqui. Mas vejo que essas cotas patrimoniais dos FIINFRAs, elas variam bastante, inclusive de dia a dia, né? Então tem muito efeito de marcação a mercado, e não somente marcação a mercado, a remarcação de abertura e fechamento da curva de cada debênture individual do portfólio, né? Então esses efeitos contábeis, na verdade, fazem com que tenha variações de até R$1, tá? No dia a dia de cada fundo aqui. Então, assim, a gente percebe que realmente estava R$1 e pouco aqui, R$1,40 abaixo, né? Nessa data aqui, foi de fato abaixo do VP, nessa segunda divulgação que eles fizeram aqui. Mas o raciocínio que a gente tem que fazer, pessoal, no meu entendimento, ele se refere sempre à data de integralização, que é quando as novas cotas, por exemplo, que foram vendidas a R$ 88,50, no momento que elas integralizaram o patrimonial do fundo, quanto estava o valor da cota patrimonial no momento da integralização, porque é isso que vai dizer se teve diluição ou se não teve diluição. A gente acompanha, logicamente, várias emissões e a gente tem visto, eu mesmo pego aqui algumas emissões que você vê diluições graves e severas no valor patrimonial, né? Então, gravem esse valor de 88,50 e a gente vai agora fazer o exercício, né? Aqui, realmente, como é que foi no momento da integralização. Então, eu separei a tabela aqui, marquei pra gente, veja, essas cotas foram integralizadas, né, na data de 23, aqui foi 23/10. Então, foi aí que o fundo passou de um patrimonial de 729 milhões aqui para 1.125.000, o patrimonial atual, né? Perceba que por efeitos de marcação a mercado e outros diversos efeitos, coincidentemente a cota patrimonial do fundo, nesse momento aqui,
ela estava muito próxima das cotas que entraram na emissão. Então a gente viu aquele 88,50, que entrou esses 400 milhões de cotas a 88,50, só que no dia da integralização, as cotas presentes do fundo, né, do montante de 700 milhões, elas estavam precificadas a 88,7. Então, no day after integralização, no dia seguinte, o que você percebe? Basicamente uma cota patrimonial até um pouco mais alta do que a anterior. Então, qual que é a conclusão que a gente chega com isso? Na verdade, quando essas cotas entraram, mesmo que elas tenham sido compradas lá, tenham sido adquiridas, né, emitidas a R$ 1 mais baixo que o VP na segunda data de divulgação, por efeitos de marcação ao mercado e variação da própria cota patrimonial do fundo, no momento da integralização, isso aí não diluiu o patrimonial do fundo. Então, a cota patrimonial do fundo não baixou. Eu acho que essa é a leitura mais importante, que deve sempre ser feita. Eu já vi casos em que a cota patrimonial chegou a cair R$ 5, porque as cotas entrantes entraram com um valor de R$ 5, R$ 4, R$ 3 mais baixo do que o VP atual do fundo. Não é o que a gente está vendo nesse caso. Nesse caso específico aqui, a gente percebe claramente que elas entraram basicamente ao mesmo preço das cotas que estavam compondo a estrutura global de cotização do fundo. Então, acabou que não houve diluição nesse caso aí, né? Então, a conclusão final, na minha leitura que eu faço aqui, né, pessoal, isso é tudo baseado em dados da própria CVM aqui. Fiz bastante pesquisa aqui para realmente divulgar e trazer esses valores para cá, né? Mas basicamente estou trabalhando com dados concretos aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é que no dia do anúncio, né, ela foi feita em linha com o VP e depois a cota começou a cair no secundário, o fundo fez um novo anúncio lá em 4/10, esse aí foi R$ 1, R$ 1,40 abaixo do VP, né? Mas devido à própria variação do VP no momento da integralização das cotas, né, isso não causou um efeito de diluição no valor patrimonial ao cotista, né? Então essa é a leitura que eu faço, é uma leitura humilde que eu estou fazendo com vocês aqui, né? Se alguém tiver algum contraponto a fazer, que o faça, né? Mas eu acho importante que a gente seja bem frio e bem técnico na análise, né? Eu busco sempre fazer dessa maneira aqui no canal, né? Para que a gente discuta da forma mais técnica possível, né? Então, a minha leitura relativo a isso é que realmente não houve efeito prático de diluição das cotas aos cotistas que já possuíam cotas na presente data do fundo, né? Basicamente, porque entrou no mesmo valor, entrou precificado no mesmo valor, tá? Então, dito isso, né? Se a gente for voltar a fazer um balanço geral aqui, a gente viu esse efeito extremamente relevante que o fundo conseguiu melhorar, né, a TIR do fundo, ou seja, ele melhorou o carrego do fundo de IPCA mais 7,4 para IPCA mais 7,7 ou marcado a mercado IPCA mais 8,3, colocando esse fundo no ranking aí dos fundos que têm o melhor nível de carrego dos FIINFRAs da B3. Então, acho que esse foi um grande ponto positivo. As emissões compradas aqui, as debêntures compradas foram de boa qualidade, né? Então, o fundo cresceu aqui de uma forma organizada, sim, no meu entendimento, de uma forma bastante interessante, e ele certamente vai poder entregar uma rentabilidade adequada ao cotista com essa melhora da TIR que ele fez. Então, em questão de diluição de cotas, a gente já viu nesse contexto global toda essa novela, desde a divulgação, primeira divulgação, até a segunda divulgação, até integralização, passando por toda essa variação de marcação ao mercado, variação de fechamento e abertura de curva, enfim, de liquidez e tudo mais que afeta esse patrimônio contábil dos FIINFRAs, que é bem diferente de FIIs, né? Quando a gente fala isso aí, aqui a gente está falando realmente, né, um regime contábil aqui, e basicamente isso não acabou afetando em questão de diluição. Então, na minha opinião, fechamento geral, logicamente isso não é recomendação, fechamento geral dessa terceira emissão, sim, foi positivo, né? Porque foi falado aqui, pelo aumento da TIR, pelo aumento do carrego, pela aquisição de boas operações, pela melhoria do rating e pela não diluição das cotas. Então, cito esses 5 fatores aqui. Dito isso, vamos olhar a rentabilidade, né? Então, como é que está a rentabilidade desse fundo aqui? Esse fundo aqui, quando a gente faz o ranking dos FIINFRAs, ele realmente ficou muito bem colocado nesse ano que se passou, né? Porque realmente o fundo conseguiu entregar um bom nível de performance. Então, veja, o fundo fechou basicamente uma rentabilidade de 16, rentabilidade total, né? Isso aqui é o binômio sempre dos dividendos, mais valorização de cota, né? Mas a cota patrimonial, no caso, fechou com uma valorização aqui, isso aqui é basicamente dividendos, 16,5% a cota a mercado, 19,4% no ano. E no acumulado, a gente tem esses valores aqui do fundo performando 35%. Então, esse fundo tem performado até em linha com IMAB mais 2, que é um indicador muito difícil de bater. Já é difícil bater o IMAB, né? Mas ele tem conseguido bater o IMAB mais 2, que é essa linha tracejada aqui. Então, tanto a cota patrimonial quanto a cota a mercado do fundo
elas batem com bastante consistência o IMAB mais 2. Eu acho que isso por si só é uma boa notícia, porque esse fundo é um fundo que já é relativamente um pouco mais antigo, ele já tem quase 3 anos, né, se caminhando para 3 anos de existência, né, e perceba nesse gráfico que ele consegue bater isso com bastante consistência, tá? Então fica aqui a dica, né? Outra coisa, o patrimonial do fundo está sendo diluído ao longo do tempo, essa é uma informação importante para a gente olhar. Então eu gosto muito de olhar sempre o VP comparando a média dos 12 meses anteriores, que é para analisar realmente se o fundo está numa ascendente ou uma descendente com relação a VP. Então a gente percebe que o fundo está bem em linha com o VP no final de 2022, foi basicamente o VP que ele fechou no final de 2023, então sem grandes alterações nesse requisito. A gente poderia dizer, analisando essa informação, que realmente o fundo não está, né, diluindo o patrimonial dele ao longo do tempo, ou seja, que ele está entregando basicamente em linha com o que ele consegue gerar, porque o patrimonial está se mantendo. Então, essa é a mensagem também que a gente vê nessa análise aqui. Bom, relativo ao DRE do fundo, ao resultado por cota, né, a gente avalia que os meses de novembro e dezembro foram meses muito bons, caiu muito o cupom de juros relativo às debêntures, né? Vocês sabem que isso aí é muito cadenciado, esse fundo agora tem 31 debêntures, então normalmente as debêntures pagam a cada 6 meses, então vai pingando na conta do fundo lá, né? E normalmente nos meses de meio de ano e de final de ano você tem uma incidência maior de debêntures que entregam cupom, né? A princípio, isso leva-me a crer que foi o que aconteceu aqui no balanço do fundo. A gente teve um cupom ganho de juros bastante expressivo, né? Um aumento disso nos meses de novembro e dezembro. Não somente isso, o ganho de inflação voltou a ser um pouco melhor no mês de dezembro, a gente já viu o IPCA fechando um pouquinho mais alto, né? Inclusive gravei na área de membros, tá, pessoal? Aquela projeção do IPCA, né, para fevereiro, tá bem interessante o vídeo, né? Inclusive com várias leituras de cenários, né, do que a gente pode fazer baseado nesse IPCA que está vindo para o mês de fevereiro, tá? Mas basicamente a gente tem esse cenário do IPCA de dezembro ajudando um pouco também, ganho de capital favorecido pelas compras e vendas que o fundo fez em novembro e dezembro, mas não somente isso, por marcação ao mercado, né, que jogou bastante a favor, colocando uma etiqueta lá com o preço unitário das debêntures, né, mais adequado em relação à marcação ao mercado estar jogando a favor. Isso quer dizer NTN-Bs caindo, curva de juros fechando, beleza? Resultado líquido do fundo, né, fechou em 26 aqui, resultado por cota 2,2% de resultado líquido por cota, né, ou R$ 2,05, dos quais o fundo nos entregou basicamente R$ 1, né? Então, voltando aqui para esse gráfico da distribuição, né? O fundo está entregando R$ 1 nesses 3 últimos meses aqui, né? Então, a gente percebe, logicamente, que o fundo acelerou um pouquinho os rendimentos ali na época do pré-emissão, né? Para dar aquela movimentada, tornar o secundário mais atrativo, né? Ele conseguiu fazer isso, conseguiu captar bem, logicamente, né? Conseguiu também pagar bem, mas ele não entregou mais do que ele gerou no fechamento de ano. Ele deu essa freada no mês de novembro, dezembro e janeiro também, para equilibrar as contas, né? Deixar certinho aí a geração igual ao nível de pagamento, né? Então ele estabilizou basicamente nesse nível de R$ 1, mas ainda esse nível de R$ é um nível bastante atrativo, está correspondendo basicamente a um dividend yield de 14% a 15%, né? Que está um pouco até acima da média, quando a gente compara esse fundo com os demais FIINFRAs que a gente tem na nossa B3. Tá? Então, isso não é recomendação, mas logicamente é uma leitura, não somente de relatório, é uma análise um pouquinho mais detalhada aqui que eu tentei fazer relativo ao histórico desse fundo durante 2023 e aos pontos fortes, aos pontos fracos que esse fundo possui. Tá? Então, para fechar o resumão do vídeo, né, a gente viu várias coisas aqui. A gente viu a melhora da TIR, a melhora do carrego do fundo, basicamente. A gente viu debêntures de ótima qualidade integrando o fundo, subiu de 22 para 31 debêntures. Saneamento, 22% para 31%. Né? O fundo marcado a mercado hoje é um equivalente a IPCA mais 8,38%. Então, o fundo tem pago na faixa de 14% nos últimos 3 meses. Está pagando basicamente em linha com o que está gerando, mas esse fundo com esse nível de carrego melhor, ele tende a ter uma geração assim bastante adequada também. Então, assim, na minha opinião, essa emissão, apesar de ter tido toda essa polêmica da segunda divulgação da emissão estar com o valor R$ 1 e pouco abaixo do patrimonial, a gente viu que no momento da integralização das cotas não houve diluição, né? Então, para mim, não houve efeito negativo nesse aspecto aí. Essa é uma leitura bastante fria que eu faço de mercado, bastante técnica aqui, né? Mas gostaria de compartilhar esse estudo com vocês, que eu acho que vale a pena, né? Porque muitas vezes a gente às vezes escutou falar que a emissão foi abaixo do VP,
e a gente acaba que vende as cotas na correria, né? Então, isso não é legal, é bom a gente sempre realmente estar avaliando friamente, inclusive deixar o processo de emissão ir até o final, deixar integralizar, né? E depois a gente fazer a leitura, e não somente isso, né? A principal leitura da emissão sempre houve melhoria na TIR implícita do fundo, ou seja, o fundo melhorou o seu carrego, ele vai poder pagar mais para o cotista no momento pós-emissão? É o que a gente viu que esse fundo conseguiu fazer com bastante êxito, tá? Então deixo esse vídeo para vocês do BDIF aqui, fechamento 2023, uma reflexão sobre o ano, uma reflexão sobre a emissão, uma reflexão geral sobre o fundo, tá? Logicamente nada disso é recomendação, isso basicamente é um estudo, né, para clarear um pouquinho aí as ideias nossas, né, para que a gente possa realmente estudar com mais calma, ler os relatórios com mais cuidado, mas basicamente é para deixar esse heads up aí para todo mundo sobre como é que foi esse 2023, como é que foi a emissão e o pós-emissão. Fico por aqui nesse vídeo de hoje, tá? Um grande abraço a todos aí. Se vocês querem mais detalhes, mais aprofundamento, tem a área de membros também que está disponível aí, tá com valor bem em conta, tá bem bacana a área de membros aí. Estou colocando bastante conteúdo lá, conteúdo quase diário, tá, pessoal? Conteúdo mais estratégico, então, para os membros aí, tá um conteúdo bem interessante para quem quer aprofundar nessas áreas de fundos e participações, infraestrutura, fundos especiais, basicamente, FIINFRAs também, fundos imobiliários, estratégia de mercado de forma geral. Beleza? Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.